Salve, salve galerinha, mais uma aula biologia e o nosso tema de hoje é gene. Isso, exatamente, o que são genes, meu povo? Nada mais nada menos do que gene, uma sequência de bases nitrogenadas de DNA. Se você lembra daquelas letras, daqueles nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, a combinação desses nucleotídeos forma-se um código, e esse código é um gene que irá expressar em alguma característica no seu corpo, no corpo de todos os seres vivos, tá? O gene é só um pedaço do nosso DNA total. Dentro do DNA total podemos ter vários tipos de genes. Só para você ter uma noção, o corpo humano, o ser humano tem mais ou menos aí de 30, 40 mil genes que se expressam em alguma característica. Por isso ele é a unidade fundamental da hereditariedade. É através desse gene que nós herdamos características dos nossos parentais anteriores, tá? E futuramente é esses genes que nós iremos passar para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Graças ao trabalho do nosso amigo Gregor Mendel, ele fazendo seus cruzamentos ali com as ervilhas no seu mosteiro, ele descobriu que existiam fatores que eram herdados entre as suas sementes. E logo ele não tinha tecnologia nenhuma para trabalhar com a molécula do DNA, para não trabalhar com o gene, porém ele viu características fenotípicas. E assim ele percebeu que existia um fator, qual ele chamou de fator, que estava sendo passado de geração para geração. E hoje a gente sabe que esse fator é o gene, a nossa unidade fundamental da herança, da hereditariedade, moçada. Este cara que está presente dentro de uma célula, na célula encontra-se no núcleo e os genes estão nos nossos cromossomos. Esse cromossomo podendo estar condensado ou descondensado, tá? Fazendo o que? Quando a gente tem os cromossomos na forma condensada, essa dupla fita de DNA fica enrolada numa proteína chamada de histona, igual fica compactada. Quando esse gene está se expressando, a gente encontra ele na forma de eucromatina, na forma de descondensada. É onde ele consegue fazer a sua transcrição, a sua tradução, gerando então uma característica. Para você que tem o seu cabelo todo enrolado, para você que tem o seu olho azul, seu olho castanho, isso tudo encontra-se descrito no nosso gene. Dá um print. Em relação à natureza química dos genes, nós podemos observar que eles são formados por nucleotídeos, e aqui está representado um nucleotídeo para vocês, tá? Bom, o nucleotídeo, moçada, que faz a parte química desses genes, ele é formado por um fosfato, uma pentose é um monossacarídeo, tá? E base nitrogenada. Se esse monossacarídeo, se essa pentose é de DNA, nós chamamos ela de desoxirribose. E se essa pentose é de RNA, ele é chamado de ribose. Porém, a base nitrogenada é o que vai modificar para gerar os nucleotídeos, os diferentes nucleotídeos, tá? A base nitrogenada, se ela é púrica, ela apresenta-se 2 anéis benzênicos. E quem está representado por anel benzênico púrico? Adenina e guanina. Um macete que eu passo para vocês é que a púrica, ela lembra de puro. Púrica, puro. E o que você toma de puro? Água. Isso, a IG de água, água pura, púrica. E um macete para você. E também, moçada, nós temos as bases nitrogenadas na forma pirimídica, representando ela citosina, timina e uracila. Lembrando você que uracila é um nucleotídeo exclusivo do RNA,
assim como a timina é exclusiva do DNA. Às vezes lá na sua prova do seu vestibular pode estar aí caindo essas fitas e ele está pedindo se é DNA, se é RNA. E você, ciscador de conhecimento, sabe então que DNA é originado aí a princípio da presença da timina e o RNA da presença da uracila. Pois bem, galera, colocando um adendo aqui dentro da nossa aula de gene, quero comentar com vocês que os genes controlam a produção de enzima. Nós temos uma classificação perfeita, tá? Queremos estar aprendendo um pouco mais em ácidos nucleicos, que é o DNA, onde estão contidos esses genes, serem transcritos em RNA mensageiro e logo após esse RNA mensageiro com os seus ribossomos, ele vai fazer uma leitura dos seus códigos, dos seus códons, né, que geram códigos de aminoácidos, o qual chamamos de tradução para formar a molécula de proteína. Porém, toda enzima é uma proteína. Então, por ela ser essa proteína e a proteína ser traduzida do RNA mensageiro e do RNA mensageiro transcritas no DNA onde estão os seus genes, nós temos aqui que os genes controlam as suas enzimas. Por exemplo, existem algumas pessoas que nascem com algumas mutações, né? Apresentam algumas mutações e no final dessa mutação acaba faltando certas enzimas para estar fazendo as suas funções no organismo desse cidadão. Galerinha, é um imenso prazer que eu venho aqui agradecer a sua participação, a sua atenção aqui nas nossas aulas. Eu, professor Léo, seu professor de biologia, agradece do fundo do coração. Muito obrigado e estude bastante.